por favor, grave, né? Porque aí depois a gente pode rever com calma. Então, estamos aqui. Obrigada, Julieta. Bem, antes de mais nada, eu gostaria de registrar, né, de agradecer primeiramente a presença de todos vocês, todos os inscritos, né, todos os professores participantes do DOFER, docentes de línguas e informação para o ensino remoto, uma iniciativa do curso de Letras Português, Inglês e Espanhol da Universidade Estadual da Paraíba, Campus 1, do qual eu faço parte com muito orgulho, né? E também fazem parte alguns professores muito queridos que estão aqui conosco, a professora Gilda, representando o curso de espanhol, a professora Thelma, representando o curso de inglês, né? Além da gente, fazem parte do grupo de organizadores do DOFE, o professor Alessandro, de língua espanhola, a professora Daniela, de língua inglesa, e as professoras Tatiana e Yara, de língua portuguesa, né? Então, nós nos unimos e pensamos juntos, a partir da sondagem que foi feita com vocês, ações que pudessem, de alguma forma, favorecer ou minimizar os desafios enfrentados nesse contexto de ensino remoto, né? Também devo pontuar que as ações do DOFER contam como parceiros também as pessoas que fazem parte, os membros do grupo de estudo Formação Docente em Línguas Estrangeiras. Gostaria também de registrar uma presença muito especial que está aqui conosco, o professor Oséias Júnior, muito conhecido de mim e de Mariana. Tivemos o prazer de trabalhar juntos por muito tempo, né? Professor, seja muito bem-vindo, é uma honra tê-lo conosco. E hoje, pessoal, o meu boa noite especial. Isabel, muito obrigada. Estou muito feliz com esse engajamento da UEPB. Estamos todos, né? Nós vamos, a gente percebe que a gente vai se fortalecendo exatamente a partir dessas trocas. Então, desejo que seja mais uma noite de muita troca, de muitos conhecimentos, né? De alternativas para que a gente possa vislumbrar um futuro já presente no contexto do ensino remoto, com mais tranquilidade, né? Desejo que seja assim. Então, a ilustre convidada dessa noite é uma professora que eu tenho um carinho enorme, né? Além de ser minha amiga, é uma professora de uma vasta experiência, certo? A professora Mariana Pinto Vasconcelos é graduada pela Universidade Federal de Campina Grande em Letras em Inglês, tem experiência de 20 anos de ensino em escolas de idiomas, na educação básica, tanto na rede privada quanto pública, em instituições de ensino superior. Foi também nossa parceira na UEPB, né? Tivemos também a oportunidade de trabalhar juntas na UEPB. É professora concursada do estado da Paraíba, e é desse lugar de fala, né? Foi uma conversa que a gente teve na roda de conversa da segunda-feira com a professora Carol, num tema mais relacionado à área emocional, da saúde emocional do professor, e alguém disse, quem são os psicólogos? Eu disse, não, o nosso lugar de fala é de professor. E hoje, para tratar de um tema escolhido por vocês no questionário de sondagem que foi aplicado, elaboração do material didático, né? Como é que a gente pode fazer? Então, a professora Mariana, falando da sua experiência, então ela não está teorizando sobre a elaboração de material nesse contexto, ela se dispôs a compartilhar com a gente uma prática ou um material elaborado por ela e que já está sendo implementado, né? Então, Mariana, seja muito bem-vinda, é um prazer, é uma honra tê-la aqui conosco hoje à noite. Obrigada, Cá. Boa noite a todas e todos, né? Eu estou muito feliz com o convite de Karine, e assim, como ela bem explicou, a gente não está seguindo, né, uma exposição teórica. Diante do momento que estamos vivendo, acho que todos nós estamos buscando ajuda em como a gente pode lidar melhor com esse problema para que nossos alunos não sejam tão prejudicados. Prejudicado, eu acho que
vai ser de qualquer forma, porque a gente ainda não tem como fazer remotamente o que a gente faz dentro da sala de aula, né? Mas a gente tenta acolher todos nesse momento e tentar trabalhar um pouco mais o que a gente poderia, bom, tentaria fazer numa sala de aula, tentar transferir isso para um material didático, pelo menos foi assim que eu sempre tentei pensar na hora de elaborar. E o convite de Karine surgiu, mas foi de um pedido de socorro meu, entre aspas, né? Porque o trabalho do professor ele é tão solitário que às vezes a gente acaba meio que esquecendo, né? Perdendo a oportunidade de conversar com outras pessoas, principalmente agora, nesse momento que a gente não tem a sala de aula, a sala dos professores, para compartilhar nossas dúvidas, nossos questionamentos entre uma aula e outra. Então, eu vinha preparando o meu material e sentia falta de um feedback, porque a gente não estava tendo, eu não estava tendo a oportunidade de compartilhar meu material com outros colegas e ter uma visão, né, do que eles achavam, um conselho, uma sugestão, muda isso aqui, pergunta assim, que fica melhor. Então, pedi ajuda a Karine, mandei meu material, cara, quando tu tiver um tempo, dá uma olhadinha aí para ver se você tem alguma sugestão. E aí, a partir dessa conversa, ela sugeriu, né, que a gente trouxesse, né, esse momento, essa troca de ideias para vocês, tá? Exato. Então, posso começar, que você gostaria de falar alguma coisa? Pode. Mari, pessoal, me permitam chamá-la de Mari. Eu não consigo chamá-la de Mariana, já tem alguns anos, certo? Então, eu vou chamá-la de Mari, porque é nessa informalidade que a gente também quer estabelecer essa troca hoje aqui, certo? Inclusive, eu queria até explicar um pouco a dinâmica. Eu vou fazer alguns questionamentos à Mariana e logo em seguida ela vai apresentar o material e vai trocando com vocês. Mas não precisam esperar que ela apresente tudo para questionar, certo? Eu vou ficar monitorando o chat, mas qualquer comentário, qualquer exemplo, qualquer dúvida que vocês tenham, podem habilitar o microfone e falar. Quando a gente escolheu o gênero roda de conversa e não apresentação lá no YouTube, era justamente para que a gente pudesse ficar mais próximo, certo? Então, somos todos iguais aqui, estamos no mesmo patamar de professores, cada um dentro da sua realidade, e é dessa forma que eu gostaria que a nossa troca acontecesse hoje à noite, tá certo? Antes de qualquer coisa, até para poder situar o material que Mariana preparou e vai compartilhar conosco, eu gostaria, Mari, que você falasse um pouco do seu contexto, né? Em que contexto você atua. Eu esclareci aos presentes que você é professora concursada no estado da Paraíba, mas eu acho que é muito importante que as pessoas saibam exatamente em que contexto você atua, como é a instituição na qual você trabalha e tal. Certo. Então, a escola que eu trabalho é apenas de ensino fundamental, né? Temos turmas de sexto ao nono ano, tá? É uma escola relativamente pequena, uma cidade pequena próxima a Campina, tá? A escola tem 383 alunos no total, nos turnos manhã e tarde. E desses 383, eu tenho 329 alunos, né? Só duas turmas que não são minhas. Temos 12 turmas no total na escola, e aí na minha carga horária, né, do contrato, eu tenho 20 horas aula, que aí no caso ficam 10 turmas para mim e duas para uma professora que está complementando a carga horária dela na nossa escola, tá? E aí, como todos sabem, né, diante dessa questão da pandemia, o Estado, a princípio, havia dado um antecipado recesso junino, né, e como o período da pandemia se estendeu mais, eu acredito, do que ele imaginava, então nós começamos com atividades remotas, tá? A princípio, sem ministrar um conteúdo propriamente dito, né? Ele deu eixos norteadores para que a gente seguisse, e é só a partir da 8ª semana desse ensino remoto foi meio que liberado para a gente começar a trabalhar conteúdos, e semana passada, quinta-feira, acredito, quarta-feira, não me recordo o dia, que foi liberado, né, para que a gente pudesse começar a avaliar os alunos, né, atribuir uma nota para fechar o primeiro e o segundo bimestre, certo? Então, isso já, inclusive, já
uma preparação que a gente precisa fazer diferente, né, no sentido de como é que eu vou avaliar meu aluno nesse momento, até porque nós temos uma realidade que nem todos os alunos estão tendo acesso a essas atividades remotas, né? Pelo menos assim, não pela plataforma. Alguns alunos estão tendo acesso apenas pelo material impresso e outros que ainda não tiveram acesso a material algum, né? A cidade que eu trabalho tem muito aluno, acho que a grande maioria da zona rural, e que aí depende de ônibus da prefeitura para se deslocar, o sítio é muito longe, então acaba que alguns não estão indo buscar o material, porque fica muito difícil, né? Entendi. E acaba tendo que andar, tem que andar muito, pegar ônibus coletivo, enfim. Então fica difícil quando não tem o transporte da prefeitura. Mari, Gleice está comentando que essa é exatamente a realidade na cidade dela, né? É um desafio, já na roda de conversa semana passada, algumas pessoas também compartilharam. Estamos na mesma situação, e Suelen reforça, é muito complicado. É, E aí, Fabi, por sua vez, diz que realidade diferente da minha. Né? E aí é interessante você perceber isso, ela faz a constatação, como são os privilegiados. São contextos muito distintos, né? Na segunda-feira, uma professora, Nilma, se eu não me engano, disse que todos os alunos estavam, a boa parte dos alunos estava tendo acesso às atividades online. E aqueles que não estavam, estavam recebendo, de fato, material impresso. Eu disse, que privilégio, Nilma, é. né? Porque essa não tem sido a realidade em muitos contextos. Então, é importante situar, por isso que Mariana está fazendo essa contextualização. E só para recapitular, Mari, o material que você vai compartilhar é relacionado a fundamental e médio? Não, o Não. material que eu vou compartilhar é só do fundamental, porque nessa escola que eu trabalho só tem o ensino fundamental. Ah, certo, certo. Tá. Certo? Ok. Então, a maioria das questões que eu peguei, assim, o que foi que eu fiz? Como eu tenho 4 séries diferentes, à medida que eu ia elaborando, eu começava sempre pelo sexto ano, tá? Sim, Então, eu certo. começava pelo sexto ano, fazia o material do sexto ano, aproveitava alguma coisa do sexto para o sétimo, aumentava um pouquinho, né? Hum. Depois disso aí, já ia adaptando até chegar o material do nono ano, uma vez que não tinha o conteúdo propriamente dito a ser Ah, trabalhado, certo. né? Então vejam que tem uma graduação aí, né? Você vai aumentando o grau de complexidade e dificuldade de acordo com a série, né? Mas também, de certa forma, otimizando o seu tempo, o seu trabalho como professora, né? Porque assim, o que é que acontece? Como eram, até porque na primeira semana a gente teve um treinamento, começou o treinamento, acho que foi na quarta-feira, e a gente já tinha que postar atividades na plataforma na segunda-feira, né? Sim. Então, isso foi você fazer o treinamento, preparar o material e postar em menos de uma semana. Então, Eu não ficou vou nem realmente perguntar quem se identifica, porque eu tenho certeza que todo mundo vai dizer que passou exatamente por uma situação assim, né? isso, né? Então, assim, foi na primeira semana foi a estratégia que eu usei para poder dar conta É. do tempo, administrar tudo aquilo, né? E aí depois foi algo que na nossa escola nós combinamos de fazer um material igual para o sexto e sétimo, já que não tinha conteúdo, a faixa etária é semelhante, né? Então, um material para o sexto e sétimo e um outro para o oitavo e nono, Ah, né? Então, entendi. foi algo que Certo. foi combinado na nossa equipe, tá? Na parte Ah, de tá. língua portuguesa, né? Então, tanto que a maioria do material aqui, ele vai estar ou para todas as séries, porque se for uma introdução, a contextualização, como era o mesmo tema, a Certo. contextualização acontecia igual para todas as séries. E a partir daí é que eu direcionava o diferente para sexto e sétimo, e depois oitavo e nono. Certo. Mari, só antes de apresentar, eu queria destacar um aspecto que você mencionou sobre avaliação, né, que a princípio não teria e passou a ter. Vou destacar o comentário de Elisiane. Ela diz assim: uma Eita. avaliação, diga-se de passagem, que no início a gente disse que deveria fazer e fomos proibidos de dizer que havia avaliação. E agora virou avaliação, né? Então ela comenta essa contradição que houve na prática. Aí Danusca E- complementa dizendo assim: hoje tivemos literalmente 4 horas de reunião na escola sobre esse processo das avaliações, e mesmo assim não ficou tudo acertado. Então, Eu todas queria. essas idas Boa e vindas. noite. Pois não, Elisiane? Boa Eu noite. gostaria até de fazer um breve comentário em relação a isso, porque
na escola que eu trabalho, a gente bateu em cima dessa tecla, dessa questão, porque a gente sabe muito bem que, infelizmente, nós temos um sistema em que o próprio alunado, devido à imaturidade, eles querem que a gente diga que tem valor, o que eles estão fazendo tem valor. Aliás, o alunado não só o alunado, nós somos, acho que nós somos seres humanos trocantes, eu vou usar esse termo, porque a gente quer muito ter o resultado, a resposta daquilo que a gente se propõe a fazer. E eu bati na tecla, eu fui literalmente contra essa questão no início, de dizer que não podia avaliar, que não era avaliação, e principalmente de que a gente ficasse exclusivamente trabalhando com os eixos que foram fornecidos. E como a gente tem uma equipe muito, assim, a gente é bem democrática, a gente discute e nossa direção também acata muito. Então, eles deixaram livres para que a gente pudesse introduzir. Não podia fugir dos eixos, mas a gente podia introduzir, não é? Os conteúdos que nós achássemos viáveis poder trabalhar através das videoconferências, das aulas através de videoconferência. E assim, alguns professores fizeram. E eu fiz também. E quer dizer, agora eles liberaram para que a gente fizesse exatamente o que a gente se antecipou. Então, a gente até que não atrasou muito. A gente sabe que não é um aproveitamento como nas aulas presenciais. Mas se a gente está perdendo, que a gente não perca 100, né? A gente perca só 40, 35, é verdade, 50. Elisiane. Então, a gente está numa situação confortável lá na escola. Quem alertou para isso? Quem acordou para isso? Por quê? Porque a gente foi fazendo, porque muitas vezes o que vem, quem legisla não está na sala de aula, né? Então, às vezes, atrapalha muito o trabalho da gente. Obrigada, gente. Desculpa aí eu ter interferido. Não, tudo bem, fica à vontade, Elisiane. E você tem um aspecto muito favorável na sua realidade. Você falou aí do espaço democrático, que vocês têm voz. Nós sabemos que essa nem é a realidade em vários contextos, né? Então já é um diferencial. Eu gostaria de esclarecer, Mariana vai compartilhar o material, como vocês sabem, pela apresentação que foi feita, ela é professora de língua inglesa, mas as atividades, e justamente a forma como ela selecionou e o que ela vai compartilhar, nós acreditamos que pode perfeitamente ser adaptado para o ensino de qualquer outra língua, certo? Então, para não achar que, de repente, a proposta se limita ao trabalho de professores de língua inglesa. Mari, a palavra é sua. Tá, ok, tá, obrigada. E, continuando, só para esclarecer mais uma vez, né, o que eu vou mostrar foi a minha visão no momento que eu elaborei. Hoje, talvez, revendo algum material, eu mudaria, né, já com a experiência que a gente vem adquirindo com o tempo, é muito importante frisar isso. Então, naquele momento, eu pensei dessa forma, hoje, talvez, fizesse algumas atividades diferentes, né, e, claro, diante disso, peço, inclusive, para que vocês comentem, falem, né? Porque algo que a gente não viu naquele momento, a gente pode ver agora e melhorar em atividades futuras. Tá? Posso compartilhar? Sim, fica à vontade. Então, gente, a maioria, todos os materiais, tá? Eles começam com uma introdução, uma contextualização, certo? Então, aqui a gente escolheu um vídeo pequenininho, menos de 2 minutos, né? E esse material que está aqui na realidade já foi o material que eu adaptei para o aluno receber em casa, tá? Eu contextualizo o vídeo, né? E depois eu venho explicando aqui, como vocês podem ver, para os alunos que não têm acesso à internet, eu coloquei no vídeo, você verá imagens de homens, descrevi o vídeo, e como ele era curtinho, ele trazia uns textos, né, legendados, então eu transcrevi aqui abaixo para que o aluno se situasse. Claro que não foi possível fazer isso com todos os vídeos que eu utilizei. E com o passar do tempo, eu percebi a necessidade de usar menos vídeos. A gente pensa em usar vários meios, né, para que eles, várias mídias, para que eles
consigam fazer atividades diferentes, até para eles terem mais conhecimento de mundo, né? Mas muitos alunos não tinham, né, acesso à internet, outros tinham só o pacote de dados, não assistiam os vídeos, então isso começou a limitar. A gente imagina um mundo perfeito, né? E mesmo assim, mesmo tentando adaptar para o mundo mais real, o mundo real ainda é muito perfeito para alguns alunos, né? Que eles não conseguem ter esse acesso. Então, aqui eu tentei contextualizar o vídeo, como expliquei, e aqui está a atividade, não é? Então, é só uma maneira, tá, de fazer o aluno pensar no tema para a gente se aprofundar um pouco mais. Então, a questão aqui, após assistir ao vídeo indicado, realizar a leitura da descrição do mesmo, né? Justamente isso, quem assistiu, né, tem uma visão, quem não assistiu, pelo menos teve uma leitura para saber do que se tratava. Converse com sua família e escreva sua impressão de como será a vida após a pandemia da Covid-19. Ah, gente, uma coisa que eu esqueci de explicar. Na nossa escola, nós da área de linguagem somos bem unidos, sabe? A gente tem um grupo do WhatsApp que a gente troca ideias, e à medida que a gente foi recebendo as instruções de como a gente poderia trabalhar, o nosso grupo tentou trabalhar em unidade. Então, a gente compartilhava os textos, né? E tendo um eixo temático que a gente deveria seguir, a gente começou a pegar apoio do material do outro. E com isso, a gente foi, inclusive, buscando economizar papel, né, na hora de imprimir o material. Então, vocês vão ver que as primeiras atividades eu coloco as linhas para eles responderem, né, como está aqui que vocês podem perceber. Mas lá na frente, a gente já começou a retirar as linhas, pedir para anotar no caderno. Naquele momento era algo que a gente viu que era mais viável para a escola, né? Porque muitos alunos não estavam tendo acesso à plataforma. Então, a gente pensou, se todo mundo for utilizar o material impresso, a gente vai ficar sem papel. Mas aí agora com essa questão das atividades que vão ser avaliadas, né? A gente precisa ter esse material de volta e agora? Eles vão entregar a apostila e o caderno, como é que vai ficar? Então, uma solução para um problema virou um problema para outra situação. Olha só, Mari, eu queria destacar esse cuidado, porque na sua fala vem o todo, né? Obviamente você está falando do todo. Lembrem-se também, não percam de vista que ela está se referindo à semana 2, né? Ou seja, foi o início desse processo do ensino remoto. É sempre importante a gente ir olhando aqui acima no slide, porque Mariana situa, ela dá uma contextualização para além da atividade. Então, ela fez o seguinte comentário, Mari: o momento de contextualização é muito importante no início da aula. Parabéns, Mariana. É interessante ver o tamanho do vídeo curtinho, que é um cuidado que você teve. E ela também elogia o trabalho interdisciplinar que você proporcionou. Então, para além do olhar que a professora tem sobre a questão, sobre a contextualização, o tamanho do vídeo, que não pode ser muito longo e tal, ela ainda está dizendo aqui a gente, peraí, o material é impresso, não tem material suficiente, tem que economizar, vamos fazer assim. Então, olha toda a gama de cuidados que você tem que ter para poder produzir esse material, né? Igor, aliás, Ruth questionou se esse material foi aplicado no 6º ano, essa atividade especificamente. Foi. A contextualização foi igual para todas as séries, né? O warm-up foi igual para todo mundo. Ah, tá certo. Deixa eu ver, Igor comentou, ótima ideia essa de compartilhamento dos textos. Deixa eu ver o que mais. Tem outras imagens no nome dela. Ah, algumas pessoas estão dizendo que não estão vendo. Pessoal, vocês que não estão conseguindo visualizar o slide, eu sugiro que lá nos 3 pontinhos aí na barra, no canto inferior direito, que vocês verifiquem e alterem o layout. Talvez esteja sendo essa a dificuldade. Os demais estão conseguindo visualizar? Vocês podem confirmar aqui no chat, por favor? Ah, Elisiane está dizendo que está no celular. Talvez seja essa a dificuldade, Elisiane. No celular a gente sabe que limita um pouco mesmo, né? Os demais estão vendo, tá? Então, Elisiane, de qualquer forma, se serve de consolo, a gente está gravando, tá? E eu compartilho com você. Fique tranquila. Porque realmente no computador vai facilitar, porque tem muito material que Mariana vai compartilhar. No computador a gente tem uma visão melhor. Certo, Mari? Pode
A Marília está dizendo que está no celular e consegue ver a apresentação. Eu acho que é só a questão da configuração mesmo, Elisiane. Vamos lá, Mari. Então, e aí, nessa contextualização, né, eu tentei trabalhar a questão, acho que foi Thelma que falou, que você falou que ela comentou sobre a interdisciplinaridade, né? Então, nesse material, a gente focou, pelo menos eu foquei um pouco mais na questão do meio ambiente, não o meio ambiente em si, mas mostrando os impactos, né, que a pandemia teve no meio ambiente, que aí a gente viu redução de poluição, animais que antes evitavam estar em determinados ambientes voltaram, então eu tentei dar mostrar um pouco isso para os alunos, né, no material. Posso continuar? Pode, pode. Pessoal, quem quiser perguntar, fica à vontade, tá? Pode usar o microfone. Ok. Então, aqui já foi material da semana 6, né? E que a gente iria trabalhar sobre educação em direitos humanos. E havia acontecido, né, dias anteriores, a morte do menino João Pedro, né, e de George Floyd. Então, na contextualização, tá, eu tentei trazer para eles uma charge. É um gênero textual que eu gosto muito de trabalhar, e assim, eu achei bastante difícil, aí não sei se eu consegui ser bem sucedida, né, consegui trabalhar uma charge à distância, né, se as perguntas que eu fiz fizeram com que meu aluno compreendesse a charge corretamente, né, mas enfim, eu gosto sempre de trabalhar, né, fazendo o aluno refletir. Então, eu contextualizei o tema, né, falei um pouco sobre da Constituição e do ECA, e depois eu fiz algumas perguntas para tentar guiar o aluno na interpretação, tá? E na segunda, vou passar para a próxima questão para vocês verem. Eu peguei só a chamada, né, a manchete da notícia da morte do menino João Pedro e tentei fazer uma contextualização, né, ai, como é que, esqueci agora a palavra. Mas fazer casar dois gêneros textuais, né? Intertextualidade. Intertextualidade, fugiu a palavra, exatamente. Então, o aluno teria que ler a charge, né, e depois ele iria ver aqui a notícia. O aluno que quisesse ler a notícia na íntegra, tava o link para ele ler, tá certo? Mas só com essa informação do título da notícia, né, ele conseguiria entender melhor o que estava acontecendo e fazer a relação. Então, foi uma semana difícil de trabalhar, eu acho, porque aí, como eu disse, a gente pensa uma coisa no momento, né? E na hora que a gente vai refletir depois, eu senti muita dificuldade de trabalhar depois, me aprofundar em questões da língua inglesa propriamente dito, né? Sim. Então, eu achei que eu fiquei muito presa na contextualização, acho que me empolguei, né? Gostei bastante, os alunos, inclusive, depois eu vou comentar com vocês alguns comentários que eu recebi, né? Eles gostaram muito, né? Mas aí depois eu fiquei, a parte do inglês realmente poderia ter sido mais aprofundada em outro momento, né? Mais adiante. Mas, honestamente, se você me permite a interrupção, eu acho que você cumpre o seu papel como cidadã antes de qualquer coisa, né? E eu acho que às vezes, em nome do conteúdo, e isso é uma questão que tem sido bastante polemizada, a gente supervaloriza o conteúdo em detrimento do que está se passando no mundo, né? Olha o que a gente está vivendo, a gente vai ficar discutindo sobre regras gramaticais de forma contextualizada diante de tudo isso que está se passando. Tem até um comentário que Thelma fez aqui, deixa eu resgatar. Mariana, é um trabalho com um tema vigente, relacionado com a realidade atual do aluno, é muito importante. Covid, questões sociais, muito bom. E Yara destacou também anteriormente que esse espaço que você tem de compartilhar material com todos os professores favorece esse trabalho interdisciplinar, inclusive sobre essas questões. Então, o aluno consegue perceber
que todos os professores estão refletindo, assim como a sociedade, sobre as mesmas questões, né? Acho que até uma forma de minimizar essa barreira e essa distância do espaço escolar e da vida real. Eu, sinceramente, achei sensacional que o Karine. inglês apareça depois. Pois não, Júnior, seja muito bem-vindo. Oi, gente, boa noite para vocês. Eu sou o Zé, e assim, é difícil, às vezes, a Karine estava falando que era complicado chamar Mari pelo nome, para mim também é extremamente difícil, né? Mari e Karine. Então, primeiramente, boa noite para todo mundo. E assim, nós somos amigos já de vários anos, né? Karine, Dia Teacher e Mariana. Então a gente já compartilha um monte de coisa, a nossa história é longa. Mas, primeiramente, eu queria parabenizar, né, bem rapidinho, para não tomar o tempo de Mari, parabenizar pelo trabalho e também por essa atitude, né, de compartilhar isso, que de fato é bem diferente. Apesar dos contextos serem todos muito diferentes, como vocês falaram, mas acho que a gente compartilha uma coisa em comum, que é essa dificuldade de tentar se manter presente na vida dos alunos nessa distância que a gente está tendo agora. E eu acho que isso é um ponto que a gente compartilha, e a gente tenta fazer o máximo, fazer o máximo da gente. Mário, estou adorando as coisas que você está mostrando aqui, e algumas coisas têm me chamado a atenção, inclusive nos comentários. Por exemplo, a questão que você fala assim, eu faria isso aqui diferente, a outra professora que falou assim, da questão da avaliação, e aí eu fico me pegando, mesmo na universidade com os meus alunos, eu sou professor da universidade, e aí essas questões também perpassam a cabeça da gente, né? Como avaliar, o que avaliar exatamente, como é que a gente torna... a gente ainda se pega muito na história da medição mesmo, né? De medir se aquele aluno aprendeu, quando a gente... como você falou agora, que eu achei interessantíssimo no outro slide, que você trouxe uma coisa de língua portuguesa lá para o aluno contextualizar, mesmo quem tenha, por exemplo, aluno que tem dificuldade de ler alguma coisa em inglês, ele consegue fazer alguma inferência a partir desse outro lugar que você colocou. Eu achei isso fantástico, né? E assim, né, é fantástico porque dá esse pé para o aluno ele pensar sobre aquilo, né? Ter essa referência. E eu achei outra coisa interessantíssima também foi que aí eu queria chamar a atenção mesmo, é o fato de eu poderia ter trazido mais coisas em inglês, quando na verdade o que o aluno produzir já é muita coisa nesse contexto, inclusive, que a gente está vivendo. Concordo. Né? Né? A gente não está... E é porque também a gente está muito arraigado com a coisa do estar presente, do medir, né, se o aluno aprendeu ou não, e o que aprendeu. Então, assim, o que ele está trazendo, veja, ele está tendo todo um trabalho, né, de entrar na internet, de ler, de se interessar, de fazer inferência, tem um monte de coisa passando pela vida dele, e ele consegue expressar alguma coisa em inglês, ele consegue ver alguma coisa. Eu achei isso fantástico, entendeu, Mário? Só está de parabéns. Júnior, muito obrigada, muito bom ouvir isso. Lembre-se que ela está falando de uma sessão de warm-up, que é uma sessão de aquecimento, é aquela contextualização que é feita da temática, então ainda vem coisa por aí. Mari, Igor fez um comentário, a construção da cidadania do aluno também deve ser levada em consideração, que foi totalmente atingido com essa atividade. Suelen elogia, muito bom, Mariana. Yara, professora Yara também diz, reflete também o que está acontecendo no mundo e na vida das pessoas, devido à pandemia. Fabi ressaltou, a gente não pode ficar alienado diante desse contexto. E nós, de línguas estrangeiras, principalmente, nós sabemos o quanto somos acusados de sermos alienados, né? Ou é como se a gente vivesse no mundo da lua pela supervalorização que é dada à língua estrangeira, e essas atividades de Mariana reforçam exatamente o contrário, né? Que existe um compromisso social, um compromisso de cidadã com a formação, e a gente pode fazer isso através de atividades. Mari, a palavra é sua. Obrigada, gente. Mas, assim, empolgo tanto e acabo que depois ficou faltando aqui, acho que eu preciso equilibrar um pouco, né? Talvez, não sei, aumentar ou diminuir alguma coisa. Eu sei que eu fiquei muito orgulhosa, confesso, quando eu preparei o material, eu adoraria ser aluna e fazer essa atividade. Né? Maravilha. E, ao mesmo tempo que eu critico, eu sei também perceber, eu gostaria de fazer uma atividade assim, mas eu acho que se fosse num dia em sala de aula, né, teria falhado no sentido de que eu teria usado mais tempo do que o necessário no warm-up, entendeu?
nesse contexto que eu estou avaliando, assim, que eu poderia ter feito de uma maneira diferente, mas eu adoraria, como aluna, né, eu acho que o meu objetivo de fazê-lo refletir foi atingido, né? Ótimo, ótimo. Então, a outra sessão, né, eu separei duas atividades de warm-up, a outra seria estratégia de leitura, tá? Eu acho que na nossa realidade, do nosso aluno, né, do meu aluno, vou falar dos meus alunos em específico, que é de uma escola pública da zona rural, de uma cidade pequena, né, eu acho que a habilidade que ele vai, né, utilizar mais, tem mais chance de utilizar, seria a leitura. Então, eu sempre reforço com eles a questão de que há estratégias que a gente pode utilizar no momento da nossa leitura que vai facilitar o nosso trabalho, né? Então, essa é uma atividade em que eu queria que eles percebessem a questão da palavra cognata, né? E aí, como já fazia mais de um mês que a gente tinha tido aula, né? E conhecendo o meu grupo de alunos, eu sabia que se eu perguntasse, menciona as palavras cognatas do texto, eles não iam conseguir lembrar, né? Eles até sabem, se eu disser, olha, lembra disso, eles lembram, mas do nada, se eu fizesse uma pergunta como essa, eu tenho certeza que a grande maioria se teria dificuldade. Então, no próprio enunciado, eu tentei explicar de uma maneira breve, né, o que é uma palavra cognata para eles, tá? E aí, na hora das alternativas, eu dei uma frase que foi retirada do texto, era um infográfico sobre como se prevenir nesse momento da pandemia contra o coronavírus, tá? Tirei a frase e pedi para, dessa frase, ele destacar quais as palavras seriam cognatas. E, com medo que eles não entendessem ainda, né, nas alternativas, eu coloquei avoid parece com alguma palavra da língua portuguesa, se sim, marque ela, né? Contact, parece com alguma palavra da língua portuguesa. Por que eu fiz dessa maneira, tá? Eu fiquei com medo que eles não... É aquela questão, na sala de aula a gente tá ali para mediar, né? Então, você vê um aluno com dúvida, você já parece que vem a interrogação na carinha do aluno, né? E você já sabe mais ou menos como guiar. E aí, essa era uma atividade da semana 1, como vocês podem perceber, era a primeira atividade que eles iam estar fazendo remotamente, e eu me senti na obrigação de tentar torná-la o menos difícil possível, né? Daí que eu defini o primeiro, que era a palavra cognata, dei o comando do que eles precisavam fazer, marquei, caso eles não tivessem percebido, eu coloquei palavras, no plural, assinale as palavras, mas ainda tive medo que eles não percebessem isso, aí botei, assinale mais de uma alternativa, eita, ficou em inglês a alternativa, mas enfim, e depois eu coloquei as opções e ainda fui indicando, se parece com o português, você marca, tá? Para que eles conseguissem fazer sozinhos, sem se frustrarem, né? E depois eu pedi para, na questão 4, que eles colocassem a palavra porque eles achavam que era parecida. Mari, Thelma fez um comentário aqui. Os enunciados bem elaborados são fundamentais para guiar os alunos, para guiar bem os alunos. Muito bom, ótimo, Mariana. Realmente, né? Esse cuidado, veja cada escolha, né? A escolha lexical, a estrutura, o que você vai priorizar, como você evidencia isso no texto. A gente sabe que isso faz toda a diferença, sobretudo se o aluno não vai poder contar com o professor ali do lado dele, esclarecendo na hora, né? Porque é justamente isso, sabe? O meu medo era que o aluno abrisse o material e na hora que ele fosse fazer a atividade, não conseguisse fazer atividade alguma, né? Isso. Então, eu tive esse medo, porque aí, frustrando ele no começo, ele provavelmente não ia nem abrir mais o material na semana seguinte, quando recebesse. Né? Então, a reflexão de Magdiel reflete exatamente isso que você está dizendo. Ele disse assim, professor, eu simplesmente amei seu enunciado, contextualizando de que o conteúdo se trata, não apenas lançando a questão, supondo que eles já se lembrassem. Não foi algo mecânico, adorei. Que bom, obrigada. E aí, nessa questão, né, como eu falei, eu expliquei, dei algum exemplo, e a gente veio para uma atividade mais detalhada, e na outra atividade, né, eu trabalhei palavra cognata, mas já não fui
seguindo mesmo passo a passo, né? Eu já imaginei que, ele lembra, caso ele não lembre, né? Ele volta lá no material e dá uma olhadinha, e aí eu coloquei no material da semana 4, coloquei o título da pesquisa e tal, tem 3 palavras cognatas, eu estou afirmando, já tem 3, né? Não estou pedindo para que ele tente adivinhar quais são. E aí, expliquei, lembrei, né, o que são palavras cognatas, dessa vez eu já não dei exemplo, porque estou supondo que ele consiga lembrar, já que não foi há tanto tempo, ele está com o material em mãos, tá certo? E aí, eu pergunto quais foram as palavras cognatas e depois eu pedi para ele mencionar. Eu tentei, como eu disse no início, tornar bem fácil, mas aí eu não posso o tempo todo tratar aquele aluno com o passar do tempo da mesma maneira, né? A gente tem que imaginar que ele está evoluindo. E aí, nesse momento, eu já tiro algo de que ele provavelmente não está mais precisando, que foi, no caso, os exemplos. Ótimo. Posso seguir? Pode. E aqui eu já tenho uma atividade em que eu estou trabalhando, certo? As estratégias de leitura, a palavra cognata. Não sei se você consegue perceber, mas eu estou querendo que eles percebam justamente essa relação, as palavras parecidas que eu tenho na coluna da esquerda em português e tenho as palavras em inglês na coluna da direita. Nesse caso, eu não usei mais a palavra, né? Mas destaquei em negrito e pedi para eles relacionarem. Então, eu já tentei deixá-los um pouco mais autônomos, fazendo uma tarefa diferente de relacionar, né? Não pedi para... Não usei mais a palavra cognata. E aí, nesse caso, aqui, como eu expliquei, está destacado e na próxima atividade eu já não destaquei mais. O texto traz em inglês e nas minhas alternativas eu pedi para eles relacionarem em português, mas eu não destaquei mais as palavras cognatas. Mas o que ele teria que fazer nas 2 atividades era a mesma coisa, né? Ali eu destaquei para facilitar, nessa vez eu já não, na semana 4 eu já não destaquei. Isso, o Thelma está reforçando aqui, a autonomia do aluno é muito importante, as atividades podem ajudar muito. Muitas vezes a gente se queixa, né? Os alunos não têm autonomia, eles são dependentes, mas será que a forma como eu conduzo as aulas ou as atividades, de certa forma, não provoca esse comodismo, né, de não sair dessa zona de conforto? Então, é interessante observar, Marina, como você vai preparando passo a passo. Ele vive a etapa 2, já com um grau de dificuldade talvez um pouco maior, mas porque foi feita uma base sólida lá na etapa 1. Então, é um cuidado fundamental que a gente precisa ter, né? A gente sabe que talvez nesse processo, alguns alunos tenham se perdido, assim, talvez tenha sido um passo muito grande para eles, entendeu? Mas, por isso que a gente, não sei se vocês perceberam, era a semana, deixa eu voltar aqui só para vocês verem. A semana 1 foi assim, aí a semana 3 foi assim, voltei para a semana 4, né? E aí, no mesmo material já tinha uma outra maneira de abordar. Então, vai e volta, né? Que é para que o aluno não se perca tanto, né? Aquele que não conseguiu dar um passo tão grande, só deu a metade, na aula seguinte ele consiga chegar onde o outro chegou, pelo menos no meu raciocínio, na minha cabeça, funciona assim na hora de preparar o material. Mari, tem um questionamento de Marília que eu acho interessante. Marília Bueno, tá? Você conhece bem. Conheço. Há algum retorno dos alunos entre aulas para você conseguir sentir a recepção e o alcance das atividades? Entre as aulas, não, Marília. A gente, ao final do período em que a gente estava trabalhando sem ser com conteúdo especificamente, né, que era só uma maneira da gente manter contato com o aluno, com os eixos temáticos, eu fiz um questionário que depois eu vou compartilhar com vocês. Entre um material e outro, não. Até porque houve uma demora da minha escola, quem estava como eu posso dizer, quem estava na plataforma, eu percebi a partir das perguntas que os alunos faziam,
né? Eles tiravam alguma dúvida, coisas desse tipo, mas dos alunos que estavam sem acesso à plataforma, a gente não teve feedback, né? E a escola demorou muito a entregar esse material, então acho que o primeiro grupo de atividade só foi entregue com quase um mês de aula. Então, veja um outro desafio, né? Você vai montando uma estrutura sem ter esse retorno, sem ter uma outra maneira, mas a escola também definindo os procedimentos durante, né? É o que ainda está sendo vivido hoje em muitas realidades. Claro, Marília, fica à vontade, pode perguntar. Boa noite. Eu acho que uma das vantagens grandes de Mariana e de todos nós é que, bem ou mal, a gente parou em março e alguns de nós já tinham esses alunos anteriormente, porque essa sensibilidade, essa capacidade de antever e de perceber o que é que funciona para o meu aluno de tal realidade, para o meu aluno que eu consigo fechar os olhos e ver sentado na minha frente, faz uma diferença tremenda. Porque criar essas aulas Perfeito, às concordo cegas é plenamente, Marília. impossível. É verdade. Não, é verdade. E assim, acho que é uma confissão, um desabafo, né? Eu acho que a gente aprende a ser professor sendo professor, né? Apesar de eu estar no estado desde 2012, eu acho que eu estou aprendendo a ser professora da rede estadual, eu acho que eu comecei esse aprendizado ano passado. Porque eu vivia num contexto diferente, que eu trabalho num projeto, né, como se fosse o supletivo, e que meu contato com o aluno era mais individual, 2, 3 alunos, para tirar dúvida no meu plantão. Tive uma experiência em uma outra escola, 2 anos antes de ir para essa minha escola, só que era uma realidade tão... Eu acho que era tão surreal aquilo, assim, que aluno entra e sai da sala de aula e que você não consegue fazer, a escola estava em reforma, para tanto tempo, trabalho em rodízio, então, eu acho que eu só consegui, né, ver a realidade do início do ano ao final do ano passado, né, porque o contexto é diferente. E aí, nesse processo, eu estou aprendendo, né, apesar de, como a Adila disse, assim, conhecer o aluno. Talvez eu sou a única, esse ano tem uma outra professora comigo, né? Mas até ano passado eu era a única professora de inglês, então todos os alunos eram meus. Então você já sabe irmão de quem, filho de quem, a escola é pequena, a cidade é pequena, então você acaba conhecendo mais. E aí hoje eu não posso dizer assim, eu conheço meu aluno profundamente, porque eu não moro na cidade, não vivo a mesma realidade, não vou para a missa que eles vão, né? Tem toda essa questão, a parte comunitária, da comunidade, sim, viver a comunidade, eu não vivo porque eu não moro nessa cidade, mas eu posso dizer que hoje eu consigo, né, preparar aulas bem mais voltadas para o meu público, né, do que eu fazia antes, porque antes era uma coisa muito... mesmo estando em sala de aula, ainda não era tão... Eu não sentia na pele. Eu acho que eu estou sentindo na pele agora. Eu estou vivendo o meu aluno agora, né? Então, eu acho que emblemático, né? Eu estou vivendo o meu E numa aluno. fase tão bonita da sua carreira, né? 20 anos de sala de aula, a Thelma está dizendo aqui, somos eternos aprendizes da prática docente. Paloma reforça, é um aprendizado diário. Yara, isso, o professor está sempre se reinventando muito bem. E nesse cenário, nesse contexto no qual estamos vivendo, eu acho que a gente já esgotou, eu costumo dizer isso na aula de estágio, a gente sempre pensa no plano B ou C, mas eu acho que a gente já esgotou o alfabeto inúmeras vezes, né? Desde que tudo isso começou. Então, eu vou continuar aqui, senão eu falo demais, e aí a gente não continua, tá? Aqui tem mais uma atividade, em que essa foi, eu acho que uma atividade simples, mas que eu gostei bastante. Eu gosto muito de trabalhar a estratégia de leitura, né? Eu acho que a gente, quando trabalha estratégia, está facilitando, o aluno está tornando o inglês mais fácil para ele, né? Eu tenho alunos... apesar de estar em sala de aula há 20 anos, né, eu acho que na minha realidade, aqui em Campinas, de escola particular, de escola de idiomas, eu nunca tive aluno iniciante, de fato,
né? E eu vim ter um aluno iniciante ano passado, de verdade, de chegar, eu escrever no quadro hi, hello, chegar dizendo good morning, e ele não saber do que se trata, né? Então, eu vejo essa realidade dessa minha escola específica e vejo quanto a gente pode facilitar para os alunos, né? A gente esquece disso, pelo menos na escola particular, os alunos jogam isso, jogam aquilo, viajaram aqui e a realidade deles é bem diferente. Então, quando eu vou ler um texto com os meus alunos agora, né? Apesar de que a gente estudou sobre isso, mas era diferente, né? Nessa realidade eu vejo o quanto é importante, então eu foco muito, né, na parte da estratégia com ele. Então, se eu fosse ler todo esse material com ele, todos os direitos das crianças, eu não conseguiria, né? Iria ser monótono, chato. Então, eu tentei buscar uma em que a gente pudesse, né, trabalhar muito a questão do... Ai, gente, desculpa. A questão do infográfico, do não verbal, para ajudar na leitura, tá? Então, eu peguei o Direito 24, né, e saí trabalhando com eles, esses 4 símbolos que tem junto da criança aqui, o coração, a gota, uma laranja, né, e uma folha. E aí tem embaixo, né, Health, Water, Food, Environment. E quis trabalhar com ele, então, tentei explorar, né, o não verbal, ícones que estão sendo utilizados para falar de algo, e ele fazer inferência a partir daí. Claro que a gente sabe que alguns alunos nem vão prestar atenção, assim, no que a gente está querendo, vão direto para o Google Tradutor, não sei, né, pode ter ido, né, mas a gente pelo menos direciona, né, então foi o que eu tentei fazer nessa atividade, fazer com que eles observassem o não verbal e não apenas o verbal para tentar interpretar o texto. Certo. Mari, eu vou destacar aqui 2 falas que surgiram, certo? Aliás, várias, tem muita coisa, mas eu estou tentando selecionar, pessoal, pelo tempo. Nicásio comenta a respeito desse feedback, né, que a gente sabe que é importante. Ele diz assim, que no final de todas as atividades no Google Forms, ele solicita um feedback aos alunos. O que eles estão achando do meu material? Na Escola Cidadã, chamamos de que bom, que pena, que tal. E aí eles relatam que gostaram, que poderia melhorar na abordagem e sempre aparecem sugestões interessantes. Aí Paloma reforça o quanto esse feedback é importante e algumas pessoas reforçam, né, essa prática. Eu acho que aí Nicásio, não é isso que falou? Isso, Nicásio. Isso, eu acho extremamente importante isso. Foi talvez uma falha nossa, levando em consideração o que a gente, na semana enquanto a gente fez o treinamento, postou a atividade e vinha recebendo feedback, né? Eu, na primeira atividade, a princípio, eu não fiz no Google Forms, né? Eu fiquei, não sei nem se o aluno vai entrar, talvez usar a internet nesse momento, porque na nossa comunidade, na nossa escola, por exemplo, os alunos não levam o celular para a escola, eles não podem, né? Uma regra da escola já de muitos anos, e isso, a gente não enfrenta esse problema, assim, de aluno querer filmar e estar conversando no WhatsApp, não. Na nossa escola eles não usam, já criou essa cultura, então a gente não tinha noção realmente de quantos alunos tinham acesso à internet. A gente só começou a ter isso depois. Então, a gente tinha discutido, né, que uma maneira que talvez fosse ser mais fácil era preparar esse material em Word ou PDF, né, porque o aluno abria, fazia o download e fazia a atividade depois, ele não precisava ficar logado, né, essa questão a gente não sabia como funcionava. Hoje a gente tem uma noção melhor, né, mas, por exemplo, desses 383 alunos que eu tinha falado para vocês, né, a direção repassou que 161 não tem acesso à internet de forma alguma, né, desses outros que restaram, alguns têm o celular, pronto. Hoje, teve a diretora colocou no grupo da escola, dizendo, a aluna fulana de tal vai passar 2 semanas sem fazer atividades, porque na casa dela,
o único acesso que ela tem à plataforma é pelo celular do pai. O pai está com suspeita de Covid, está isolado, e aí, para ele não ficar incomunicável, né, precisar de alguma coisa, ter como solicitar, então o pai está ficando com o celular e a família está sem o celular. Então, são vários casos, assim, de ter só um celular. Então, a gente imaginou que ficar usando a plataforma, os formulários da Google, o aluno teria que passar mais tempo conectado. Agora, não é que o governo, desde faz uma semana, 10 dias, né, que lançou o aplicativo e que não usa os dados da família, mas até então era com quem tinha pacote, dizer, pacote não dá para todo mundo, ele vai passar só quando receber dinheiro, quando sair Bolsa Família, coisas bem particulares. E aí a gente não tinha, né, pensado nessa maneira de estar usando com muita frequência. A gente fez, quase todo mundo fez isso, colocou arquivos, né? Então ele baixava e fazia no celular depois, pensando nisso, mas eu, inclusive, percebi que quando a gente usa o formulário, né, os alunos tendem a responder mais rápido, né, a gente tem um feedback mais rápido dele. Então, as atividades que eu coloquei online e as que eu disponibilizei, a mesma atividade, já na plataforma, para ele baixar em PDF, os alunos que utilizavam em PDF demoravam a responder, né, e os dos formulários, eles respondiam mais rápido. Mas eu acho válido, sim, demais essa questão no final de cada formulário para ter o feedback mais rápido. Mari, Fabi até disse assim, os nossos... Certo, desculpa, te interrompi. Algumas pessoas estão comentando a respeito da... Vocês estão me ouvindo? Sim. Sim? Ok. Algumas pessoas estão comentando a respeito dessas práticas, né, de como fazer essa checagem. Aí você contextualiza de maneira muito atenta, né, mais uma vez reforçando o quanto você conhece a sua realidade. E aí, voltando lá ao que Marília disse naquele momento, sem ter o conhecimento verdadeiro do grupo ou da comunidade com a qual você trabalha, até as escolhas, né, pedagógicas de fazer o feedback agora. Vou usar o Google Forms porque é mais eficaz. Mas será, na minha realidade, será que vai funcionar por tudo isso que você relatou? Aí Fabi comentou, os políticos, os nossos governantes deveriam estar ouvindo a fala de Mari agora, né, com todas essas questões que precisam ser administradas, né? Outras pessoas compartilham exemplos. Joelma, você fez um comentário, um questionamento a Mariana lá atrás. Você quer usar o microfone agora para fazer diretamente a ela? Fique à vontade, tá? Não, pode fazer a pergunta. Joelma disse, inclusive, que tem a mesma realidade que você, assim, na escola dela, os alunos também não podem usar o celular, né? Joelma, fale porque você fez uma contextualização, né? Era mais pedindo uma sugestão e eu achei que seria importante a sua voz. Estou resgatando aqui, tá? Estou tentando voltar nas perguntas. A interação está super intensa. Ela disse assim, vou falar, tá, Joelma? Tá ok. Tem um casal de filhos gêmeos e os dois estão no 9º ano. Eles assistem às aulas todos os dias. A menina responde às atividades com facilidade, mas o menino não tem entusiasmo e fica o tempo todo lembrando para ele fazer. Mas gostaria que ele sentisse vontade de fazer sem ser lembrado. Você que trabalha com essa faixa etária, no papel de mãe, no papel de mãe, o que devo fazer para que ele goste das aulas? Eita, Mari também pode falar como mãe, viu? Do lugar de mãe. É difícil, assim, é porque vai muito da percepção do aluno da necessidade, e não só da necessidade, né? Vai como eu posso dizer, da afinidade com a disciplina. A gente não pode esperar que, apesar de terem a mesma idade, são da mesma série, né? Assim, tudo igualzinho, eles não vão funcionar da mesma maneira. Vai ter um que gosta da matéria, mas não gosta do professor, o que gosta da matéria e gosta do professor, aí gosta da matéria, gosta do professor e não gosta da matéria, então tudo isso vai interferir na hora que ele vai assistir a aula, né? E aí, às vezes, por exemplo, eu não tenho muita desenvoltura, então eu tentei já gravar vídeo aula, eu aparecendo para os meus alunos e não consigo, né? Não sai, não rola.
eu comprei tripé, vocês estão vendo aqui, comprei quadro, montei o cenário todinho, mas na hora trava, não fica legal. Então, às vezes, o professor é super esforçado, mas nós não fomos, né, educados, no sentido de que a gente não teve uma formação para isso. Então, a gente tem que perceber isso, na minha cabeça, cada macaco no seu galho, né? Eu não fiquei à vontade com as aulas, uma vez que nesse momento ainda não é obrigatório, né? Eu optei por não dar aula aos alunos online, né? Não fico à vontade. Aí vem uma questão política minha, uma questão política. Eu também acho que eu fazendo isso, eu vou estar excluindo muito mais o meu aluno que não está tendo acesso. Então, uma coisa é a gente está fazendo a atividade aqui, a gente manda, mas eu não tenho como substituir uma aula que eu estou dando aqui para o meu grupo, né, por um papel. Então, eu não participo, né? A minha escola divulgou o horário, mas eu disse à escola que eu não participaria dessas aulas online. Estou gravando vídeo, né? Vídeos curtos, Karine já viu um, mas foi uma maneira que eu achei de não prejudicar tanto, uma vez que eu vou ter 2, 3 alunos, como eu sou professora de todo mundo, eu conheço os irmãos, que estão lá numa manhã e às vezes só tem um celular. Quem é que vai assistir aula? Então, mesmo que tenha acesso à internet, né, nem todo mundo vai ter 2, 3 aparelhos para estar assistindo aula no mesmo horário. Então, foi uma decisão minha, uma vez que não é obrigatório, eu não vou contribuir para essa diferença, né? E eu tento minimizar, mas vai depender, claro. Não sei se vocês assistiram, em algum momento da pandemia, não lembro o dia exato, a professora Denise Lino, né? Ela até comentou que nesse momento o professor está tendo que fazer tudo, né? Ele tem que preparar a sua aula, ele vai ministrar a sua aula, no caso da aula online, ou vai gravar, vai editar material, né? As apostilas que a gente elabora para os alunos, é muita coisa, né? Quando eu gravei o meu primeiro vídeo, que compartilhei com Karine, eu passei mais de 8 horas para fazer um vídeo de 5 minutos e um quebradinho, juntando entre fazer o roteiro do que eu queria falar, buscar a imagem, preparar o PowerPoint, gravar, gravar 1, 2, 3, 4. Trabalho, meu Deus. Foi muito desgastante, e eu mandei a mensagem, no outro dia eu disse, cara, e hoje assistindo eu faria tudo diferente, né, então, assim, né, realmente, a gente tem que ver que o fato do professor, talvez não estar naquele momento conseguindo atrair a atenção do seu filho e consegue atrair da sua filha, é porque é o momento que está todo mundo vivendo, e às vezes a gente não tem aptidão para aquela desenvoltura numa aula à distância. Eu não tenho. Eu acho que meus alunos, eu me dou bem com os meus alunos, eu acho que eu desenvolvo bem na sala de aula, mas eu assisti ao meu vídeo e eu optei por não fazer. Eu acho que eu ia talvez espantar meus alunos, né, na timidez. Essa tua fala está tendo uma repercussão super positiva aqui no chat, tá? Deixa eu só te situar. Okay. Gilda disse, concordo com você, Mariana, é muito difícil. Fabi, não me sinto confortável com essa comparação, apesar de ficar super à vontade diante das câmeras. Ótimo seu posicionamento político, Mari. Igor também, achei ótimo esse seu posicionamento, parabéns pela sensibilidade, Fabi colocou. Elisiane, eu através das aulas por videoconferência dou show, videoaula não consigo também, travo geral. Gilda também elogia o seu posicionamento e a sua atitude, né? Já que não é obrigatório, infelizmente, em alguns contextos a gente não tem a opção de escolha, mas já que não é, eu não faço por esse motivo. Ruth reforça que é muito trabalho essa questão de gravar e postar. A gente sabe que as horas que são apresentadas ali como produto final não refletem jamais a trabalheira. Eu vou aproveitar e fazer uma ponte, pessoal, com esse vídeo que Mariana descreveu. São slides ensinando números em inglês, né? Mas ela disponibiliza o áudio, né? Não tem a imagem dela, mas a cada slide ela vai descrevendo. Eu posso compartilhar. Aliás, já está disponível. A gente fala sobre isso no finalzinho
desse momento de hoje. Mas o que eu achei mais interessante, que é uma característica das atividades de Mariana, como vocês estão vendo, é a contextualização que ela faz. E eu fiquei pensando, como aluna, se eu fosse aluna dela, que coisa boa ouvir esse material sobre números falado, pronunciado pela minha própria professora, né? Então, apesar dessa trabalheira gigante que deu, e ela disse que faria diferente, se vocês assistirem, vocês vão ver que o material é maravilhoso e está disponível, né? Que vocês podem utilizar também. Yara está dizendo que o professor está fazendo, no mínimo, 3 situações diferentes com essas práticas todas. Faz tempo que nós somos 20 horas, Elisiane desabafa. Aí Joelma agradece pela resposta que você deu, certo? Lembrando que o questionamento original foi de Joelma, e ela te parabeniza por pensar na realidade do aluno. Thelma também te parabeniza. Marília disse assim, a construção do vínculo afetivo entre professores e alunos é um dos pilares para sustentar o engajamento, porque nesses momentos restritivos e frustrantes para os alunos, né, é o que resta, a gente precisa se apoiar nisso daí. Magdiel disse, fenomenal, já iria perguntar se disponibilizaria os slides, gostaria muito de adaptar para mim. Magdiel, fique tranquilo, ótimas notícias no final para quem ainda não está sabendo. Cenas do próximo capítulo, tá? Tatiana reforça que esse engajamento, esse vínculo afetivo sempre foi importante, né? Só que agora está em muito mais evidência. Então, vamos lá. Thelma já adiantou, tá? O vídeo da aula está no site do Dofer, pessoal. Está tudo lá para vocês. A Igor tá rindo. Thelma deu spoilers. Vamos em frente. Então, vamos continuar aqui, tá? De estratégia de leitura, né? Eu coloquei essa, só para contextualizar, continuando aquele material, após que tem a charge, né, do menino João Pedro, a notícia, as questões anteriores, algo sobre os protestos nos Estados Unidos, certo? E aí, na questão 5, tem o vídeo, né, de um jovem negro cantando, e aí depois eu pedi, quem quiser assistir ao vídeo, assiste, né, escuta a canção dele, mas eu coloquei a letra da canção aqui, para que o aluno, né, visse o tema central. Então, ele ia dar uma lida rápida, depois da contextualização, depois de trabalhar um pouco o vocabulário, não o vocabulário do texto, questões sobre Black Lives Matter, né? E ele teria que, nesse momento, fazer o skimming, né, do texto, ler rapidamente e dar a ideia do geral, o tema central do texto, tá? De gênero textual, tem esse aqui foi o material da primeira semana, né? Nós temos o infográfico que eu mencionei em outra atividade anteriormente a vocês, e uma pergunta em que eu não trabalhei o texto, o gênero em si, mas eu queria que os alunos identificassem, né, do que se tratava, porque eu acredito que quando o aluno percebe o gênero textual, ele consegue ler melhor o texto, uma vez que ele já vai saber, vai ter algumas pistas, né, do que ele vai se deparar na frente. Então, no caso desse infográfico, ele vai ter ilustrações que vão ajudar a compreender a parte escrita, né, a gente sabe que eu tentei em todas essas questões, não sei se vocês perceberam, né, todos os itens, usar gêneros textuais que usam, vamos supor, o imperativo, né, a sequência disjuntiva, é uma característica, mas eu queria diferenciar esse daí com o infográfico. Eu tentei colocar opções em que tem o imperativo, mas que ele provavelmente descartaria de cara, né, uma receita culinária, uma bula de remédio, era mais realmente, só para não dizer, o texto aí é um infográfico, né, então só fazê-lo refletir, né, e dizer, é só uma identificação. E aqui, essa foi uma das atividades que eu mais gostei, né, de trabalhar, foi, assim, eu não sei se eu consegui trabalhar tudo que eu queria, né, mas a gente vai garimpando, né, uma coisa que eu comentei com Karine em outro momento, não falei aqui, sempre que eu estou no Instagram, estou procurando uma coisa, às vezes para trabalhar
coisa A, encontrei Y, mas achei interessante, eu guardo esse Y. Então, eu tenho uma pasta no meu computador em que eu vou armazenando, abro o Word, na realidade, e copio a imagem e coloco o link. Copio a imagem e coloco o link, né? Então, eu já tinha essa imagem de uma outra situação e que eu achei maravilhosa, né, para trabalhar. Eu trabalhei nessa semana 8, estava trabalhando bullying, né, a semana 7 e semana 8, era tecnologia, esse bullying com tecnologia, mas é porque aí veio uma contextualização de cyberbullying, e daí foi trabalhando o bullying até questão física, né, e veio o baristum, então vai se construindo algo no material da semana 7 para a semana 8, e que aí a gente finalizou com essa atividade, né, então, tentei, né, fazer com que o aluno fizesse a inferência, percebesse, né, a intertextualidade no manequim que a mulher está usando, né, letras garrafais, né, vermelho, preto. Tentei puxar essa semelhança com os cartazes em protestos, né, e fazer com que os alunos percebessem que ela está fazendo um protesto, né? Então, como eu disse, foi uma questão que eu quis muito trabalhar, preparei-se com o maior carinho, não sei se eu consegui, se o aluno sozinho conseguiu chegar onde nós chegaríamos numa discussão em sala de aula, né? Mas eu achei de extrema importância. A gente vive num mundo em que a gente está tão atrelado a ver coisas nas redes sociais, coisas tão perfeitas, e uma perfeição tão maquiada, né? Então, um momento de protesto, um momento de libertação que está sendo está sendo mostrado, né, nessa capa de revista, eu acho que é importante para que a gente trabalhe no nosso dia a dia, principalmente com as alunas, né, em que a gente tem alunas que não tomam café da manhã, não comem a merenda na escola para não engordar, né, eu já tive alunas passando mal, desmaiando na escola porque não se alimentaram, porque se achavam gordas. Então, eu achei que foi um trabalho, né, não sei se nessa mesma semana ou na semana anterior, que já vinha trabalhando, tinha uma tirinha da Turma da Mônica, justamente isso, né, que, o Cebolinha tem o direito de fazer um comentário sobre o corpo da Mônica, né, então, eu sempre tento trabalhar essas coisas com os meus alunos, e esse protesto na capa da revista, eu acho que é de extrema importância no mundo atual, para eles, né, então... Mari, Igor está dizendo que está amando as diagramações das suas atividades, todas são muito agradáveis visualmente, né? E Thelma disse que a gente sabe que não dá para trabalhar tudo, a gente vai priorizando o principal, mas o seu material, o material que você está partilhando com a gente, consegue fazer isso, né? Olha essa reflexão, né, que você faz, inclusive analisando aí as cores e outros temas que estão sendo discutidos. Gente, eu queria chamar a atenção para uma observação, um detalhe que Mariana comentou, que eu sei que isso acontece para muitos, mas não é um material que é construído todo num momento só, ela vai fazendo esse arquivo, né? O professor é assim, né? A gente está ali assistindo um filme, no momento de lazer, eita! Isso daria perfeito naquela aula sobre aquilo. Então, ela vai construindo esse arquivo, né, esse acervo, e é uma forma da gente ganhar tempo também no momento da produção. Se você já tem ali alguns materiais no gatilho, mesmo que tenham sido pensados em outro contexto, você tem como adaptar, né? De vocabulário, né, na semana 1, eu tentei em cada uma das séries que eu preparei material, remeter a algo que a gente já tinha estudado na sala de aula, né? A gente estava começando, tinha passado um mês parado, e apesar do material ter deixado claro que a gente não deveria trabalhar conteúdos, era seguir aqueles eixos temáticos e tentar trabalhar a nossa disciplina dentro daquele eixo, mas sem dar conteúdo, eu não quis começar do nada, né? Então, para todas as séries, eu tentei pegar, nem que fosse uma atividadezinha que a gente já tinha feito no livro, a gente tinha começado,
né, no 7º ano, essa é uma atividade que está no material do 7º ano, a falar sobre partes do corpo. Então, ele já tinha recebido o livro, já tinha visualizado, né, essa atividade a gente tinha começado, então, foi uma atividade que eu retomei o vocabulário com eles, tá? Na hora de trabalhar, claro que a gente já tinha visto várias outras partes do corpo, mas aqui eu tentei pegar dentro do contexto do texto que a gente estava estudando, né? Então, que era lavar as mãos e cobrir a boca e o nariz quando espirrar ou tossir. Então, eu não puxei olho, cabelo, não quis pegar isso, porque fugia do material e não era o foco em si. Eu só queria relacionar um pouco, né? O que a gente tinha estudado com o texto, não era o foco. O meu foco nesse momento não era ensinar a parte do corpo, ele já tinha visto, era só para retomar. E aí, algo que eu tento fazer nas minhas atividades, nem sempre acontece, né, porque às vezes, até visualmente acaba ficando confuso, mas aqui nesse momento, por exemplo, se vocês perceberem, as partes do corpo, 2 estão no singular, uma está no plural. E aí, justamente aqui está no plural, eu tentei puxar as 2 setinhas meio que já para... Oi? Alguém está compartilhando. Marcos Elan compartilhou a tela. Vamos lá, Mari, continue aí. E aí eu tentei colocar as 2 setinhas, né, meio que para mostrar, sinalizar, como uma forma de... como se eu estivesse dando uma dica, né, de que é plural. Então... era só uma maneira de revisar e não de apresentar o conteúdo novo. Posso continuar? Pode. Helena comentou que você, com essas atividades, você também está mostrando a importância, está mostrando que as aulas podem ser dinâmicas e agradáveis, sem fugir do conteúdo para aquela série ou ano. A gente sempre fica nesse dilema, né? Mas você tanto explora, faz uma boa contextualização da temática, valorizando a realidade do aluno e as questões que a gente tem vivido atualmente, mas você também não deixa de lado o conteúdo, né? Então, é possível encontrar esse meio termo, e ela reforça que você faz isso de uma forma dinâmica e agradável. Que bom, obrigada. Na próxima atividade, gente, aqui foi um erro meu, tá? Não é semana 1. Eu dupliquei o slide e esqueci de modificar. Eu acho que é semana 8, deixa eu ver aqui, desculpa, semana 8, questão 6 e 7. Foi um erro meu aqui, tá? Então, essa questão de gramática é da semana 8, porque nós tivemos um documento no Estado que norteava as 4 primeiras semanas. No final da 4ª semana, veio um novo documento norteando as 4 semanas seguintes. Quando estávamos no final da 7ª semana, saiu um novo documento dizendo que o professor poderia começar a trabalhar conteúdo, né? Então, essa foi a minha primeira tentativa de trabalhar conteúdo com meu aluno, mas eu só trabalhei, foi aí que eu trabalhei números no 6º ano, né? No 8º ano, não, acho que esse é do 9º, tá? É porque agora eu me confundi, porque assim, veio um documento do Estado, semana retrasada, né, em que ele norteia conteúdos. Aí no livro, um conteúdo está no 8º, e no material que o Estado colocou está no 9º, ou era justamente o contrário, estava no livro do 9º e o Estado colocou no 8º. Por isso que agora eu fiquei confusa, tá? Mas... foi a primeira tentativa de trabalhar o conteúdo gramatical. Tentei contextualizar, explicando quem essa moça, o que estava acontecendo, tá? É daquele mesmo material do cartaz, antecedeu aquela questão. E aí, eu trouxe, né, algo que ela publicou. Isso é real, isso não foi de um livro didático, né, foi tirado das redes sociais, né, de uma revista em que essa professora, ela conta, estava falando justamente sobre as mensagens que ela recebia, tá? E aí tentei contextualizar, explicar em que situação que a gente vai usar a palavra should, a palavra shouldn't, né? E não trabalhei a parte da gramática
seguindo a estrutura, né? Depois do should, shouldn't, você deve usar o verbo no infinitivo sem o to. Não. Nesse momento, a gente foi mais só a questão de reconhecer. Quando você acha que alguém deve fazer, usa afirmativa. Quando não deve fazer, negativa, né? E aí, a partir do que estava escrito, eu pedi para ele dizer o conselho que ela recebeu e se, de fato, havia uma boa intenção nesse conselho. Então, foi mais a questão do discurso, né? E não da gramática. A gramática, o aluno ia ver na questão 7, que eu pedi para ele consultar o livro, ver as informações que está lá e fazer, né, a atividade que está proposta. Mari, deixa eu te fazer um pedido. No momento que aquela pessoa compartilhou a tela, a tua apresentação saiu. Aí, se você puder compartilhar novamente, certo? Tá. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Ai, eu falo nesse tempo todo e vocês não estavam vendo. Não. Ela tá, só que tá pequena, certo? Ah, A tá. gente tá vendo a Entendi. imagem, mas ela tá pequena. Entendi. Vê se foi. Pronto, tá ótimo. Ah, tá. Perfeito. Certo. E eu dizendo, eu falei, ninguém viu. Agora a gente tá conseguindo ver melhor. Ah, pronto. Então, como eu expliquei, na questão 6 tem a contextualização, na imagem tem o conselho que ela recebeu, né? E aí, aqui embaixo, a questão meio que de interpretação textual, né? Porque eu queria saber realmente se o aluno entendeu não só a tradução da palavra, mas o conselho realmente foi genuíno, foi uma boa, ela teve boa intenção, ou só teve a necessidade de comentar e fazer um comentário negativo, né, para a pessoa. Ótimo. Posso ir? Sim. Eu acho que a gente está pertinho de terminar. Então, tem esse da participação da família, tá? Em todas as atividades, desde às vezes, em alguns momentos é na contextualização, algumas vezes no meio da atividade, algumas no final. Eu peço para os alunos falarem com a família, né? Uma vez que, teoricamente, todos estão isolados, estão em casa com seus pais, né? Era um momento de integrar, né, a família, o pai participar da vida escolar do aluno. Então, sempre no material eu tento fazer encaixar algum momento em que ele converse com a família. Se ele não, em algum momento, às vezes não dá para a conversa com a família, mas pensando no seu contexto familiar, né, fale sobre isso. Então, sempre tem algo do tipo para que o aluno reflita e troque ideias, né, com seus familiares. Marília fez um questionamento que eu acho importante a gente destacar. Ela pergunta assim: o material didático regular adotado pela escola segue essa linha contextualizada atual ou é mais tradicional e voltado para textos atemporais? Tem uma outra pergunta que ela faz, mas a gente faz primeiro essa, né? Certo. Então, no material de língua inglesa, ele é um livro didático, tá? Eu acho que tem grandes sacadas nele, eles são bem contextualizados, não sempre, mas, assim, em sua maioria, bem contextualizado, principalmente a parte de leitura, né? Agora, um material que eu acho que, como ele está 95% em inglês, ele não se torna muito acessível para os alunos fazerem em casa. Eles não têm essa autonomia, não têm esse conhecimento linguístico para fazerem sozinhos sem maiores dificuldades, né? Então, essa é a dificuldade que eu tenho com eles. Mas, de modo geral, eles contextualizam, assim, questões... he for she, por exemplo, é um que me veio à mente agora, tem o texto falando sobre isso, sabe? Então, é bem bacana para contextualizar a unidade, aí depois vem o trabalho de vocabulário, depois vem a parte gramatical, mas sempre puxando para o contexto que foi dado no início da unidade. Ótimo. Marília também, nessa mesma questão, Marília pergunta, e eles estão com o livro didático em casa também ou só tem esse material disponível? Eles estão com o livro didático em casa. Esse ano, né, foi troca de livros, e aí algumas coleções ainda não haviam chegado, mas os alunos
quase todos os meus alunos já tinham recebido livros, porque eles foram por remessa, começaram a chegar no final de dezembro, ou foi começo de janeiro, que chegaram na escola. E aí, quando a pandemia chegou, né, eu tinha 2 sextos anos do turno da tarde que estavam sem livro, mas aí, como o livro ele apenas foi reformulado, nós pedimos para os alunos do ano passado pegarem, devolverem o livro, que eles não iam devolver, porque eles já tinham terminado, né, o período, mas a gente estava recolhendo esses livros para entregar para os alunos. Então, os alunos do sexto ano da tarde, pelo menos de língua inglesa, não tinham livro, né? Os da manhã, acho que ficou faltando, acho que uns 10 a 15 alunos receberem, né? Mas a grande maioria da escola, dos alunos, grande parte da escola já está com livro didático. Então, veja, assim, apesar de saber que existe um material, que ele tem outras, talvez não tenha essa riqueza, né, de atividades como você está apresentando aqui, mas você disse que é possível fazer essa ponte, né? E assim, como o nosso foco nesse momento, essa discussão sobre material didático em contexto de ensino remoto, a gente sabe que esse tem sido um grande desafio para muitos professores, porque é produzir praticamente tudo, né? Então, a ideia, uma das iniciativas do DOFE, inclusive, de compartilhar material produzido por professores, é justamente pensando que a gente pode otimizar esse tempo de trabalho com tantas demandas, adaptando atividades já desenvolvidas por outros colegas para o contexto de ensino remoto também, né? Então, é uma forma de ganhar tempo, que a gente sabe que a produção, veja, todos esses critérios que Mariana comenta, que leva em consideração antes de elaborar, gente, a gente sabe que isso não é coisa feita em poucos minutos, né? Tem toda uma demanda, tem toda uma reflexão, enfim, eu acho que uma disponibilidade e uma vontade muito grande de acertar, principalmente. E assim... Ó, está dizendo que os alunos da escola dela nem receberam os livros, porque não deu tempo. É exatamente o que a Mariana estava comentando, né? Porque eles vão entregando, assim, por regiões, né? E a gente não chegou a receber todos. Eu sei que de matemática tem mais alunos que estão sem livros do que de língua inglesa. Então, tem toda essa questão. Mas, a princípio, lembrando que os 2 primeiros meses do ensino remoto, a gente não poderia trabalhar conteúdo, né? Então, não iria usar o livro. E no caso de língua inglesa, quando a gente vem para a parte do livro didático, como eu expliquei, como ele é quase todo escrito em inglês, os alunos não têm essa autonomia, né, de ler e conseguir fazer uma atividade, se eu disser assim, simplesmente faça página tal até página tal, sem uma contextualização, sem trabalhar de alguma forma, realmente fica difícil. O livro só tem em português, no finalzinho, como se fosse uma referência de gramática, né? Aí ele explica, mas não dá nem muita explicação. Entendi. Né, ele pincela em português algumas coisas no final, mas no material, na unidade em si, ele não tem essa possibilidade, né, do aluno conseguir fazer só, a não ser que ele domine o idioma. Tá. Posso adiantar? Você só queria ressaltar isso aqui. A questão, por exemplo, né, nessa atividade, né, tem a participação da família para conversar, coisas desse tipo, e aqui também tem a parte artística, né, e que eu pedi para os alunos colocarem nas redes sociais, que tinha Facebook, marcar a escola, para a escola repostar, às vezes acaba motivando mais os alunos a participarem, a fazerem a atividade. Ótimo. Igor está perguntando se você tem alunos com necessidades especiais nas suas turmas, que recebem auxílio de cuidadores, e se você tem, se você precisa adaptar essas atividades. Não, na minha escola, esse ano nós não temos. O único aluno que tem uma necessidade especial é física, né? Eu tenho 2 alunos que têm a perna amputada, né? Um é o pé e outro é a perna, mas em termos de autismo, né, síndrome de Down, na nossa escola nós não temos esse ano, nenhum aluno com laudo. Certo. É mais um desafio, né, Igor? Porque além de todas essas adaptações que a Mariana está contemplando, tem que considerar também as adaptações necessárias às necessidades específicas. É outro aspecto a se observar. Pronto, Mari, pode seguir. E aí aqui, essa atividade, ela foi
também são a divulgação da causa. A gente, quando vinha falando de bullying virtual, tinha saiu no jornal, vocês devem ter acompanhado, né, esse menino que sofreu, foi vítima de racismo, né, e aí, claro, junto daquele movimento de Vidas Pretas Importam, a gente foi trabalhando no material nas semanas 5 e 6, Direitos Humanos, falamos um pouco sobre isso, e entramos na 7 e 8 com essa parte virtual. E aí a gente tentei trabalhar com eles essa questão de apoiar uma causa, né, então o menino que estava expressando o seu gosto pela literatura sofreu preconceito, né, foi vítima de racismo, então como é que a gente poderia ajudar, né, então fazendo com que o Instagram dele, né, tivesse mais acesso para incentivá-lo, para que ele não se desmotivasse. Então, tentei, né, em alguns momentos, trabalhar coisas diferentes além do inglês, me prender só ao inglês, né, porque acho assim, eu tentei aproveitar esse momento, né, para o aluno refletir. Eu vi em outros compartilhamentos, né? Chega no grupo do WhatsApp, coisas desse tipo, as atividades. Mari, eu vi essa atividade aqui, ó, que legal. Mas era, vamos supor, ação de graças. Aí eu digo, nessa época não faz sentido. Na minha cabeça, isso eu não vou julgar o professor que fez, mas na minha cabeça, né, uma atividade de ação de graças agora não era o momento, né? Claro que cada professor conhece sua turma, trabalha como quiser, né? Eu tentei trabalhar, isso foi um julgamento meu. E como eu disse no início para vocês, né? É um relato da minha experiência. Não estou dizendo você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, né? Mas eu estou só mostrando como eu tentei preparar o meu material, né? Nesses 2 primeiros meses de ensino remoto. E eu acho que com isso a gente terminou. E aí, como eu comentei, vocês querem falar alguma coisa antes? Pessoal, quem quiser, fica à vontade aí para abrir o microfone. Não, né? Então a gente vai seguindo. É isso. Então, como eu expliquei para vocês, ao término dessas 8 semanas, né, em que a gente estava trabalhando remotamente, mas sem trabalhar conteúdos, né, eu fiz um questionário só para saber o que os alunos acharam da atividade, e de uma maneira bem rápida, né, vou mostrar aqui para vocês, de uma maneira geral, eu acho que foi bem aceito, né, a maneira que a gente trabalhou, tá? A maioria do questionário, vocês vão ver, vou passar rápido, mas fala que as atividades foram, eu coloquei 4 critérios: ótima, boa, regular e ruim, né, e a maioria dos alunos ficaram nessa avaliação de uma maneira positiva, de ótima a boa, tá? Então, na semana 1, na semana 2, tá? Foi natureza e sociedade o tema. Então, de uma maneira, eu fiquei bem feliz. Eu imaginava que desculpa, eu esqueci de mencionar. Eu tenho 329 alunos, né? Essa atividade foi respondida apenas por 94 alunos, dá pouco menos de 30%. E que, assim, é mais ou menos essa quantidade de aluno, varia, né? Às vezes a gente tem um pouquinho mais por semana de alunos acessando, chegam 100, às vezes tem semana que eu só recebo 80 atividades, tem semana que eu recebo bem menos, e na semana seguinte eles fazem, né? A da semana anterior, então varia muito. Então, eu fiquei feliz com a quantidade de alunos que responderam, tá? Continuando. Como vocês podem perceber, de uma maneira geral, né, as atividades foram bem aceitas pelos alunos, tá? Essa atividade de economia, eu acho que foi a que teve mais votos, né, como regular, não sei se o tema ou... Aí eu não perguntei, é algo que a gente vai amadurecendo, né? O que é que nessa atividade específica poderia ser diferente? Então, eu percebi que essa foi a que teve a maior parte como regular, tá? Então, de uma maneira geral, foi bem positiva a avaliação dos alunos.
E aí eu queria compartilhar com vocês alguns comentários, né? Eu pedi para eles dizerem de maneira geral como eles perceberam as atividades. A maioria dos alunos, vários comentários eram boa, ótima. E aí esses comentários eu não trouxe, eu trouxe alguns para a gente refletir, assim, que eu gostei, que foram mais talvez criteriosos, né? Explicaram mais, explicitaram mais o que tinha achado. Então, esse aluno colocou: as atividades, de modo geral, estão sendo bem interessantes em relação aos temas abordados e também por estar havendo envolvimento da parte da língua inglesa com os assuntos que tratam as atividades. Trazer um conteúdo que deve tratar de assuntos importantes é muito bom para o aprendizado, mas o melhor foi que as atividades não deixaram de tratar da matéria em si. Então, ficou meio repetitivo, mas, de modo geral, o que ele quis dizer que trouxe material interessante, né, e trabalhou a matéria, casou as duas coisas. Muito bom esse olhar. Ele viu exatamente o todo, né, Mari? Tanto houve o conteúdo de inglês, mas essa preocupação em contemplar outras temáticas. Joelma está te parabenizando aqui pelo trabalho, Samara dizendo parabéns pelo trabalho realizado. Yara também, muito bom, Mariana, os depoimentos dos alunos. Thelma disse que esse feedback, essa sondagem serve de guia para o nosso trabalho como professor, né? E Thelma está comentando que esse depoimento especificamente é muito maduro, realmente, né? A gente geralmente não tem nessa faixa etária um retorno assim. Paloma está te parabenizando também. Elisiane está dizendo que você tem uma sequência didática excelente. Obrigada. E Thelma disse que esse depoimento é de um provável docente. Provável futuro docente, é isso mesmo. E aqui nós temos: consigo aprender algumas coisas, não acho as atividades entediantes, consigo me concentrar, né? Eu achei interessante essa parte, consigo me concentrar. Então, porque nesse momento, pelo menos, a minha concentração da pandemia, né? Minha concentração está assim, ó, fugindo rapidinho. Eu acho elas muito criativas e todos abordam assuntos muito importantes. Acho que tem mais um nessa página. São bem temáticas e com bastante conteúdo. Então, eu tentei retirar aquelas ótimo, de modo mais geral, mas esses pontos, assim, para mim, né, foram bem importantes. A questão de casar o conteúdo com o tema, né, do aluno conseguir se concentrar, foi importante para mim, o aluno perceber que eu tentei ser criativa, né? E a questão do tema. Eu não quis trabalhar uma questão isolada, né? Isso, tipo assim, às vezes você está falando, sei lá, de algo que aconteceu nos Estados Unidos e de uma hora para outra você já está falando da maçã da rua, por exemplo. Entendi. Entendeu? Então, eu fiquei feliz de ele ter percebido que havia uma sequência, uma lógica no tema que foi trabalhado, sabe? Olha como a gente subestima muitas vezes, né? Olha essa percepção dessa temática, dessa contextualização. Mari, Yara está dizendo aqui, você poderia escrever um artigo partindo da voz dos alunos nesse contexto, Mariana. Eu fico tão... Eu comento até com o Karine, né? Às vezes o Karine fala coisa para mim, cara, você está falando de outra pessoa, né? Essas coisas não, eu não consigo ver assim, mas eu gosto, né, desses feedbacks, me fazem refletir. E eu gostei muito das respostas dos alunos, até das respostas negativas que eu tive. Acho que eu vou começar a mostrar agora. Aqui é uma mistura, acho que aqui é positivo e negativo, né? São boas, algumas a gente tem um pouco de dificuldade, mas é questão de interpretação. De resto, tá bom, né? Então, ele percebe que tem dificuldade, mas deu a entender que a dificuldade é mais da parte dele, de ter que treinar um pouco mais a interpretação, né? De como... não necessariamente uma falha do material, foi isso que eu tentei ver, né? Então, ele conseguiu desvincular a necessidade que ele teve, né, da questão de ser culpa do material, né? E, às vezes, muitos alunos falam, porque está em inglês, professora, eu vou fazer não entendo não. Então, ele conseguiu entender isso, né, de que talvez com um pouco mais de treino ele conseguisse se sair melhor. Difíceis, mas não impossíveis, né? Achei esse ótimo, porque, como eu disse, é muito comum, tá em inglês, eu não entendo, e alguns alunos não fazem, né? Então, o aluno perceber que para ele estava difícil, mesmo a gente tentando contextualizar, eu não vou conseguir tornar
a atividade não vai ter o mesmo nível para todos os alunos, né? Porque vai depender do conhecimento de mundo, da familiaridade que ele tem com a língua, Isso, todas essas coisas que a gente já falou aqui, exato. a gente não vai conseguir tornar a atividade igual para todos, apesar de ser igual, mas ela não vai ser percebida da mesma maneira por todos os alunos. Então, eu achei interessante essa visão dele, que era difícil, mas que não é impossível de realizar. Aí ela colocou aqui, são boas, está ajudando na língua inglesa, eu tenho achado mais algumas meias difíceis, mas dá para fazer com bastante atenção, né? Então, ela percebeu que é difícil, mas dá para fazer. A mesma ideia do outro aluno, né? Colocou difíceis, mas não impossíveis. Então, essas duas estão bem casadas. Acho que tem só mais uma. Produtivas, bem mais do que eu pensei. Porém, ainda sinto falta das aulas presenciais. Eu achei essa maravilhosa, porque o aluno, ele vinha com expectativa aparentemente negativa para as aulas remotas, né? Isso eu estou falando, eu perguntei sobre o meu material, mas na hora que eu vejo isso, eu vejo para todo o contexto, né? Acaba abrindo para todo o contexto. Eu acho que, de uma maneira geral, todos os alunos e pais viram esse ensino remoto meio que de uma maneira com olhos negativos, né? E nesse caso, o aluno percebeu isso, né? Bem melhor do que ele imaginava que iria ser, né? E sente falta do presencial. Eu acho que todos nós, né? Eu preferiria, meu Deus, estar lá na sala de aula, me descabelando às vezes com os alunos. Claro, Do que estar no ensino remoto. Mas eu gostei demais dessa questão que ele falou, bem mais do que eu pensei que poderia ser, né? E aqui vem os negativos. Isso é muito bom, né? Muito gratificante para a gente. Eu vou deixar você terminar e vou falar, tem muito comentário legal aqui. E aqui já é o último para a gente finalizar, mais ou menos porque eu faço no celular, aí complica, né? Então, grande parte dos nossos alunos, eles acessam pelo celular, e às vezes nem é o celular próprio, né? É emprestado, eu tenho um aluno que parece que são 2 ou 3 irmãos, né? O celular é o do padrasto que está trabalhando, quando chega em casa é que vai fazer as atividades, então, um celular para 3 crianças fica realmente bem difícil, né? E só fazem à noite quando o padrasto chega. Aí vem, regular, algumas estão realmente servindo, outras não, pois algumas não abordam conteúdos escolares. Aí aquela questão, né? Enquanto um lá na frente viu que tem o conteúdo, mas assim, como não era um conteúdo de gramática, de vocabulário, era algo, trabalhava inglês, mas não tão específico, com tantas regras, esse aluno já percebeu, né, de que não aborda conteúdo, então para ele é regular, porque não está trabalhando, não está nessa parte mais tradicional. E acho que é a última aqui. Bem, acho, na minha opinião, boas, mas se enviasse mais videoaulas, eu acho que nós aprenderíamos melhor do que só com atividades. Pois se tivesse alguém para falar por algum vídeo, eu acho que os alunos que têm problemas de não entender melhor, seria mais fácil para eles. Essa foi minha observação. Né? E aí eu pelo menos como eu expliquei, tenho tentado gravar, eu não tenho essa aptidão, demoro muito, é um trabalho bem desgastante, mas a gente tenta, né? Vamos ver até onde eu vou conseguir. Mas é muito bom esse feedback do aluno, né? Porque a gente sabe que os nossos alunos aprendem de maneiras diferentes e em momentos diferentes. Então, eu acho que a videoaula, né, é a ferramenta mais ideal nesse momento de ensino remoto, né? Nem tanto a aula online, a não ser que seja gravada para que o aluno possa ver depois, porque o momento que eu ensino não é o momento que meu aluno aprende, são poucos que estão aprendendo, de fato, na hora que eu estou falando ali na sala de aula, eles estão até entendendo, mas a aprendizagem não se consolida naquele momento, muitas vezes, né? Então, ele precisa de uma atividade, ele precisa de uma revisão, às vezes é na hora da prova que a aprendizagem se consolida, que ele vai lá e errou, e depois se tocou que era diferente, ou então que ele acertou, estou conseguindo colocar e recebe a resposta, então era aquilo mesmo, né? Porque tem esses momentos assim que a ficha cai, não é na aula, né? Às vezes é em casa, é um comentário de um aluno, depois da aula, depois da prova, não acredito não, né? Então, era isso. Era isso, então, a aprendizagem não é naquele momento,
né? Seria ótimo que eu falasse agora e todos aprendessem. Então, eu acho que nesse momento que a gente está vivendo, né, essa é a solução melhor. Tenho me esforçado muito para tentar atingir, mas confesso que eu tenho, todos nós temos, né, limitações e isso é algo que eu ainda preciso melhorar bastante nessa elaboração de vídeo-aula. Professora Mariana, a sua baliza é muito alta, viu? Seu referencial é muito alto. Ainda bem que não é assim para os seus alunos, como é para você mesma. Porque os comentários aqui são assim, olha. Thelma disse, a apresentação de Mariana ficou bem redondinha, da introdução até esse feedback dos alunos, muito bom. E aí, Yara também faz uns comentários. Antes de Yara, Gilda diz, parabéns, Mariana, você faz uma abordagem muito eclética em sua prática. Você tem uma percepção muito apurada para sentir as necessidades dos alunos. Gleice também te parabeniza pelo trabalho, diz que você se importa, de fato, com a aprendizagem dos seus alunos. E mais do que isso, pense e elabora atividades a partir da realidade deles. Eu acho que isso ficou muito visível para todos nós aqui. Você realmente conhece o seu grupo, sabe o que eles precisam e por isso consegue fazer com tanta propriedade, né? Porque você vai desenhando a sua aula a partir desse referencial que você tem. E Yara diz, pessoal, apesar do trabalho que todos nós professores estamos tendo, está sendo possível dar mais visibilidade a ações docentes e passar a respeitar mais. Concordo, Yara, concordo. De fato, os professores, sobretudo a educação básica, foram muito expostos no início desse processo, mas como a Mariana falou, a gente está vivendo um outro momento, aquela percepção do aluno, eu nem pensei que ia ser tão bom, assim, que podia ser bom, foi uma percepção dos professores também, né? Então, estava todo mundo duvidando, inclusive os próprios professores, em relação ao trabalho, nós mesmos, mas é possível enxergar práticas que funcionam. Josinei está dizendo assim, parabéns, Mariana, material muito bem conduzido, isso me inspirou. Josineide disse, viu? Obrigada. Ruth está dizendo assim, parabéns, obrigada pelo compartilhamento, conhecimento sobre a atividade remota. Elisiane disse que é muito bom sentar para ter uma discussão como essa. Realidade, isso importa. Isabel diz, é uma realidade muito difícil, temos alunos que foram para os sítios dos avós e lá não tem internet. Que mais? É uma realidade. Elisiane disse que tem em Bahia uma realidade pesada e fica feliz com esses depoimentos que você compartilhou, né? Mostra que é possível. E Yara, mais uma vez, eu vou deixar de Yara em caixa alta. Você tem um material muito rico para analisar, vozes dos alunos. Eita, me arrepiei, Yara. Concordo, Yara. E é bom vindo de outras pessoas, né? Porque aí eu acho que vai ter um peso para ela também. E Thelma te disse que você tem ótima percepção da diferença, desculpa, me perdi aqui no comentário, da diferença entre o tempo de ensino e o tempo de aprendizagem. E Tatiana diz, estava aqui pensando, Mariana não fica à vontade em aulas síncronas, mas se saiu super bem com toda a conversa. A palavra que Tatiana destaca é ressignificação, viu, Mariana? Tatiana, eu concordo também, eu acho que é a mais pura verdade. Que mais? Thelma, esses encontros estão dando uma bela visibilidade aos professores. Eu acho que essa fala de Yara, de Thelma, de Tatiana reflete isso, né? A gente, apesar de todos esses desafios, e o Dofer tem esse compromisso de que seja um espaço de troca. Mari falou sobre uma fala de Denise, foi no dia 5 de abril. Inclusive, eu tenho esse podcast salvo, posso disponibilizar para todos os participantes do Dofer, porque ela fala dessa rede solidária, desse espaço de troca, de outros profissionais que a gente precisa ter como parceiros para realizar esse trabalho. Mas eu concordo, a gente pode dar, e eu acho que o Dofer tem feito isso, e dar visibilidade a essas ações. Mari, eu acho que você pode encerrar aí a tela que você está compartilhando, né? Vai te dar uma visibilidade melhor aqui. Bem, pessoal, eu estou assim, eu sou suspeita para falar, né? O meu lugar de fala, além de professora, como eu disse a vocês, eu conheço Mariana há muitos anos, nesses 20 anos de trabalho dela, nós estamos juntas, já trocamos figurinhas em várias ocasiões. Ela relatou no começo que muitas vezes a gente se sente só, e aí não tem um interlocutor.
E é muito importante quando você escuta um outro, né? Independente do contexto em que ele está, como alguns professores disseram aqui, isso nos inspira, nos permite sair da nossa zona de conforto e olhar a partir de uma outra perspectiva. E quando Mariana compartilhou o material dela comigo, ela não se disponibilizou a fazer esse momento, não, certo? Ela primeiro participou de uma experiência, de um momento com os alunos de estágio, os alunos ficaram encantados com o zelo que ela estava tendo na elaboração do material didático. E aí você disse, tá, então qual foi o grande diferencial desse material que Mariana elabora de aulas presenciais para as aulas remotas? Gente, a gente listou aqui, né? De fato, todo esse cuidado que Mariana tem, eu acho que se aplicam também, ou devem se aplicar às atividades feitas na modalidade presencial. Eu acho que a gente precisa realmente considerar a realidade do aluno, trazer atividades contextualizadas, ter o cuidado nos enunciados, procurar desenvolver a autonomia, ter o foco na empatia, ter essa sensibilidade, contemplar gêneros diferentes, despertar a criticidade do aluno. Eu acho que isso a gente realmente tem que fazer sempre. Mas vamos combinar que nesse cenário que a gente está vivendo, tudo isso se soma a uma série de desafios que os alunos seguem enfrentando nas suas vidas pessoais, questões relacionadas à economia, à saúde e tudo mais. Então, é um período que requer ainda mais sensibilidade por parte de todos nós. Então, como eu disse, Mariana não falou, eu quero apresentar esse material que eu estou fazendo, de jeito nenhum. Quando ela compartilhou o que eu disse, outras pessoas precisam ver o que ela está fazendo com tanta propriedade, com tanta qualidade, com tanto zelo. E aí, como o Thelma já antecipou, o material de Mariana foi o primeiro disponibilizado no site do Dorfer. Tudo isso que vocês viram lá, inclusive para quem não visitou o site adequadamente, né, explorando todas as abas, tem lá. Está em material de língua inglesa, porque ela é professora de língua inglesa, as atividades têm essa finalidade, mas como ela bem demonstrou hoje aqui, podem ser perfeitamente adaptadas para o ensino dos outros idiomas, né? E eu diria até de outros conteúdos, né? De outras disciplinas. Então, Mariana, eu te agradeço assim enormemente. Foi um prazer poder ouvir e poder perceber o quanto nesse encontro de hoje, o quanto você já inspirou outros professores com as suas próprias práticas. Isso foi muito enriquecedor. Eu queria agradecer a oportunidade, né, gente? E, assim, a atividade já foi disponibilizada para vocês, mas caso vocês queiram mais contato, trocar ideia, né? Então, desculpa, o gato está aqui na luminária. Enfim. Coisas do home office, né? A gente acaba acontecendo isso. Eu vi a hora de derrubar aqui a luminária, mas enfim. Disponibilizar meu e-mail, né? Então, vocês precisarem de qualquer coisa, quiserem dar sugestões, né? Então, fiquem à vontade, tá? Ótimo. Lúcia fez um comentário, Lúcia, eu também acho que tem alguma coisa errada nesse cálculo, né? Eu sou testemunha dos 20 anos de ensino, eu sou testemunha, mas com essa carinha, realmente, não tem quem diga, né? Thelma disponibilizou o site do Dorfer, sigam visitando, e eu digo a vocês, Mariana é uma das participantes do Dorfer, ela está inscrita, então, Mari, pode até compartilhar lá no WhatsApp o teu e-mail com o pessoal, e aí quem quiser trocar mais ideias, né, eu acho que é uma rica oportunidade. Pessoal, Isabel disse, adoro, deixa o gatinho, é normal, deixa o gatinho derrubar tudo aí, Mariana. Pelo menos ele, olha como ele foi educado, esperou toda a sua fala ser concluída. Então, gente, eu estou muito feliz, agradeço a todos vocês, mais uma noite, né, que finalizamos aqui, firmes e fortes, 2 horas de troca, de conversa, e eu só tenho a agradecer. Eu desejo que vocês tenham um resto de semana bem feliz. Eu vou disponibilizar o link dessa gravação no nosso grupo, certo? Se alguém quiser falar, se alguém quiser fazer seu comentário final, fique à vontade. É verdade, Elisiane, as horas voaram mesmo. Sou suspeita para falar, né? Mas eu acho que voaram mesmo. Maravilha. Então, a gente finaliza por aqui. Gratidão, obrigada, amei nosso encontro. Fico muito feliz. Como a gente disse, sim, o Suelen quer falar? Não. Alguém liberou o microfone aí?
Não, fui eu, só realmente para agradecer novamente, tá? E é isso, gente. Foi um prazer imenso. Estou muito feliz com a conversa que a gente teve hoje. Gente, então por aqui a gente finaliza. Um beijo a todos vocês. Quando é a próxima? Ótimo. Sigam acompanhando a nossa programação lá no site do Dofer. Na semana que vem vamos tratar, muito boa, Lúcia, na verdade, nos deu a deixa, porque na semana que vem, inclusive a professora Yara está bem engajada nessas atividades, Yara tem sequências, tem materiais riquíssimos para compartilhar. Nós teremos as oficinas de suporte didático metodológico, por isso aquele questionário que vocês responderam recentemente, tá? Como a gente quer realmente oferecer algo voltado para as necessidades de vocês, não percam as oficinas da próxima semana, na segunda e na quarta, e também vai haver uma oficina com a professora Itiara sobre gamificação na sexta-feira. Então, a quarta semana de ações do Dofer vai seguir bombando. Espero contar com todos vocês lá. Ah, cara, deixa eu só falar uma coisa que eu falei Pois no começo, mas eu não sei se ao longo, né, da minha fala, eu deixei claro, assim, na minha escola, a parte de linguagens, a gente tem um entrosamento bem legal, então, a gente fez essa troca, né, de ideias, de textos, de compartilhar, então, vocês vão ver, que for olhar no material, em algumas atividades eu digo, olha, na matéria, na disciplina de português, você viu isso, porque as professoras mandavam, às vezes, já preparei essa questão, e aí a gente já tinha, né, eu tinha como ver e já puxar para o meu, entendeu? Nem sempre era possível, porque às vezes estava todo mundo preparando ao mesmo tempo, mas quando uma conseguia preparar antes, então havia essa possibilidade de trocar, né? Aí, melhor aqui um pouquinho do enunciado, talvez se usar essa palavra fica melhor, então, é um trabalho, como eu falei para vocês, um trabalho solitário, muitas vezes a gente termina, quer conversar com alguém, não tem com quem falar, mas quando a gente cria um ambiente de trabalho propício a essas trocas, também a gente ganha muito, né? Então, o que eu recomendo é isso, assim, eu sempre digo, eu não tenho vergonha de dizer, na hora que eu preciso de ajuda, né, o gato de novo com a luminária, que eu preciso de ajuda, eu peço ajuda, sabe? Eu acho que a gente não pode ficar, deixar de aprender, deixar de crescer por medo de falar que não sabe ou que não consegue e por medo de pedir ajuda, né? Então, eu posso até não ter ajuda, mas a ajuda eu pedi, né? Então, a minha parte eu fiz, que é buscar. Mari, muitíssimo obrigada, muitíssimo obrigada. Eu não tinha dúvida, certo, gente? Eu sou suspeita para falar porque eu já conhecia o material, mas eu fico feliz porque mais pessoas tiveram acesso e esse material vai poder ser replicado e outras práticas vão ser favorecidas a partir das ideias trazidas por Mariana. Então, Mari, muito obrigada. Pessoal, beijos a todos vocês, Beijo. boa noite, tenham um ótimo descanso, vamos seguir buscando aí nossas alternativas para lidar com tudo isso. Obrigada, Gilda. Obrigada. Boa noite, pessoal. Ai, Malu linda. Malu sempre encerrando os nossos momentos de conversa, né, Malu? Oi, Malu. Que maravilha.